Boa tarde, tudo bem? Vamos entrando. Eu sou Sam Silva, diretor executivo da Seres Biofarmacêutica. Todos os dias, todas as semanas, estou entrando ao vivo e eu estou trazendo prescritores e pessoas da área de saúde, profissionais da área de saúde, para conversar comigo e acrescentar a você conhecimento. Hoje, na nossa live, nós teremos o Dr. Jefferson e daqui a alguns minutos ele já vai entrar conosco aí, vai estar solicitando, vai estar participando conosco. E eu tenho certeza, gente, que vai ser muito bom. E tu vai ser extremamente acrescentado. Também vou tentar fazer uma inovação hoje, tá? Vamos ver se o pessoal da produção pode entrar aí junto conosco. E vamos dar alguns minutos. Hoje, à tarde, esse bate-papo do Dr. Jefferson, que tem experiência vasta na área de inflamação e oncologia. Eu estou convidando o Dr. Jefferson, que já está aqui conosco. Opa, peraí. Está o Dr. Jefferson. Pessoas participando, porque daí eu coloco também o BioVit Science. Dr. Jefferson, boa tarde, tudo bem? Olá, Samuel. Tudo bem? E você, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, cara, tudo bem. Graças a Deus estamos bem. Ei, doutor, vamos tentar ver se o pessoal da produção, o pessoal do marketing, está querendo ver se a gente consegue fazer 3 e talvez adicionar o BioVit Science, o BioVit Bioglucan também. Será que participa 3, não? Vamos ver? Bora lá. Vamos lá. BioVit Bioglucan vai ter que entrar, sair e entrar de novo. Tá bom, vamos lá. Não tem problema não. Gente, dentro de alguns instantes, vamos estar fazendo um bate-papo excelente com o Dr. Jefferson. Dr. Jefferson, qual a cidade o senhor está falando conosco? Estou falando de Santa Catarina, Samuel. Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Isso. Vou dizer uma coisa para ti, cara. Essa cidade está bombando, hein? Então, a gente parou aqui. A gente com o Covid parou muito antes aqui, né? Então, de uma certa forma, a gente já voltou agora aos pouquinhos. A gente tem muito cuidado aqui. Você não faz ideia o quanto que Jaraguá do Sul e região cuida nesse processo, né? A gente tem uma colonização europeia muito forte aqui. Então, sim, em todos os aspectos, né, o europeu, nesse sentido, ele é muito cuidadoso. E a gente está tomou previamente muito cuidado antes disso tudo começar a se estabelecer. Então, agora a gente já está conseguindo trabalhar aí mais tranquilamente, lógico, dentro de um padrão de segurança, né? Mas cuidando muito, porque a gente teve essa liberdade aí de muitos setores voltarem a trabalhar, tá? E eu sei que algumas regiões aí do Brasil não conseguiram ainda, né? Pois é, estamos nesse exercício, um exercício nacional em cada região com sua peculiaridade, né, doutor? Exato. E a gente tem que aproveitar, tem que dar valor a isso, né? E com segurança. Eu acho que, acima de tudo, eu falo isso para os pacientes, né? E falo isso para os colegas, tá? Eu tenho aí alunos, né? Tem outros colegas que me seguem, eu vou sempre dando essa orientação e falei, gente, cuidado é para todos os... Cuidado é paralelo nesse sentido, entendeu? Para o profissional, para o paciente, porque os dois ainda vão para casa, os dois ainda podem levar isso para frente, né? Então, a gente tem que cuidar em todos os anos. Né? Essa preocupação é muito só para o paciente, né? Se ele não nos traz, se nós não levamos a ele, né? Mas é para todos os lados, tá? Perfeito. Esse coronavírus chegou numa situação em que eu não sei como é que foi com o senhor, mas assim, pelo menos eu me sinto de certa forma meio que pego de calça curtas, né? Com planos, com agenda, com
com mil uma coisas a ser feito, e isso veio, então, atropelando muitos dos meus planos. Não sei como é que foi com o senhor, doutor. Ou não, né, Samuel? Às vezes ele veio, cara, para mostrar que a gente estava indo para o caminho errado, entendeu? Às vezes esse tempo Perfeito. veio como reflexivo Interessante. aí para a gente repensar, né? Rever valores, rever fundamentos aí que a gente estava adiante, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu sempre acho que nada é por acaso. Nada é por acaso, entendeu? Quem sabe era para darmos essa parada porque alguma coisa de bom não iria acontecer, entendeu? Sei. Mudamos aqui, a gente Então, mudamos tudo. boa colocação. Ei, se ele te pegou, Samuel, de calça curta, aqui ele pegou a gente sem calça, cara. Tínhamos que mudar tudo, entendeu? Tá? Mudar tudo. A gente trabalha bastante, né? Eu leciono cursos também pelo Brasil, então a gente mudou a agenda praticamente, né? A gente teve que reestruturar atendimentos, clínica, tudo. Mas, enfim, é aquilo que eu falei e ainda reforço. Eu acho que tudo é um momento diferente. Eu acho que é reflexivo, bem reflexivo mesmo, entendeu? Tá? Perfeito, perfeito. Doutor, nessa questão aí, pegando essa deixa do corona, né? Nós temos uma lista dos pacientes mais vulneráveis, né? Ao corona, né? E Sim. como é que o senhor vê essa lista aí? Porque na lista listou algumas patologias, né? E, Sim. assim, esses são os indivíduos mais vulneráveis. Mas talvez eu gostaria talvez de provocar ou sugerir, talvez que, na realidade, essa lista não é uma lista tão... Não seria, não sei se bem completa ou tem um perfil mais comum entre todos, né? Entendi, entendi. Na verdade, eu acho que há um denominador comum entre todos que colocam eles na listagem, tá? Eu acho que isso vai fazer um link até com o que a gente vai começar a falar aqui, que era o nosso título, tá? Por quê? Os idosos, né, que são imunossupressivos, né, tá? Os transplantados, os pacientes oncológicos, os com sobrepeso, né, com obesidade, tá? Pacientes aí, né, transplantados, enfim, todos eles acabam tendo, né, um quadro de imunossupressão, um quadro de imunodepressão. E todos eles acabam, de uma certa forma, sendo mais suscetíveis a processos inflamatórios. E sempre que a gente pega um organismo com um processo inflamatório mais ativo, ele é um organismo mais fraco, né? Por quê? Se a gente vai buscar lá na fisiologia, tá? Lá no início de qualquer curso da área da saúde que a gente tem a fisiologia, a gente lembra que inflamação, ela se subdivide de duas formas. Uma mais curta, chamada de aguda, que pode durar aí até 3 meses, né? Que é um pós-operatório, que é uma pós-lesão, né? Que é alguma situação mais ponderada, um curto prazo de tempo, né? E há aquelas que se prolongam, que são as crônicas, as inflamações crônicas. Tá falhando um pouquinho meu microfone? Melhorou Não, agora? está indo muito bem, doutor. Está indo bem. No meu lado, estou ouvindo bem. Perfeito. Então, existem as inflamações crônicas. As crônicas, que demoram mais tempo, né, são essas as quais a gente tem que se preocupar. Porque inflamação crônica, né, tanto pode agredir o organismo a ponto dele não dar conta de fazer essa reversão, né, de voltar ao seu equilíbrio, ao seu processo fisiológico normal, quanto ser também, e já tem aí estudos mostrando, ser causador de cânceres. Tá? Então, tem estudos que mostram, por exemplo, o câncer de fígado, quanto mais inflamação hepática eu tiver, mais chance eu tenho de ter aí um quadro oncológico hepático. Então, a gente está voltando aí no Covid, né, que a gente via nessa apresentação e vai falando, a imunossupressão causada, ou que coloca todos esses pacientes na linha de risco do Covid, tem em comum também o processo inflamatório. E é esse processo que a gente tem que trabalhar para os pacientes para a gente baixar. Quanto mais eu baixar o processo inflamatório do meu paciente, melhor será a imunomodulação que eu vou sugerir a ele, melhor será o tratamento que ele está fazendo, tá? Porque quanto mais inflamação, mais as minhas células estão trabalhando, mais elas estão debilitadas para recompor o meu organismo que está sendo lesionado. Então,
A inflamação, como eu falava, se ela é de curto prazo, que ela é aguda, eu venço ela rapidamente. Mas em alguns casos ela é crônica e ela persiste e ela vai por um tempo mais prolongado. E essa eu devo ter sim preocupação. Que aí entra o obeso, que aí entra o idoso, que aí entra todos esses pacientes, né, transplantados, tá? Pacientes que fazem hemodiálise, pacientes com uma lista que também são de risco para COVID, mas porque tem em comum um processo inflamatório, né? Então, essa inflamação, ela é oriunda de inúmeros mecanismos. Inúmeros agentes podem trazer esse processo inflamatório, tá? Eu vou dar só um exemplo, que ano passado, Samuel, eu atendo na rede feminina aqui da minha cidade, e no final do ano, os casos de cânceres aumentaram, né? Mas os novos cânceres que chegaram, os novos tipos de cânceres que chegaram, foram cânceres de origem gastrointestinal, ou seja, relação com a alimentação, né? Então, todos os novos cânceres que entraram aí nesse processo, na lista do ano passado, tiveram essa origem. E como eu atendo lá, e como todo paciente oncológico é um paciente multidisciplinar, depois da reunião a gente também tomou nota junto com os profissionais, eu falei, opa, a gente vê o sofrimento que esse paciente passa, a gente vê a angústia que é para ele, né? Se livrar, ou muitas vezes passar esse processo. E pensei, por que não, eu já como profissional, tentar ao máximo evitar isso? Então eu fiz uma simples escolha, eu reduzi o açúcar, tá? Porque a primeira linha de nutrição para a célula cancerígena é a glicose. É a primeira linha que ele busca subsídio. E de lá para cá, isso foi em outubro, novembro, dezembro do ano passado, eu tive redução significativa do peso, é óbvio, porque sem o açúcar você faz gasto energético, você faz consumo energético de gordura, você tem outros benefícios aí. Apesar de sentir-se mais leve, melhoria, exercício físico, enfim, inúmeros benefícios, tá? E eu falei, opa, esse eu não quero, né? Eu não quero dar uma chance, porque o açúcar é altamente inflamatório, né? Ele inflama muito mais do que uma gordura no organismo, principalmente de pacientes com uma comorbidade, com uma doença de base, ou se são fumantes, ou se já têm sobrepeso, ou se são sedentários, né? Então, quando a gente fala para o paciente, vamos reduzir açúcar, vamos fazer a prática da atividade física, vamos acrescentar antioxidantes, tudo que a gente está tentando já nesse momento é não deixar inflamar mais do que já está, para você ser risco de câncer, para você ter risco de outras áreas aí, né? Então, estou só trazendo tudo que de antemão a gente coloca como inflamatório, como risco, para depois a gente pensar em recuperar, porque eu estou falando em prevenção primeiro. O quadro já está instalado, vou então para o tratamento, né? Então, inflamação está diretamente relacionado com imunomodulação. Posso trabalhar com imunomodulação? Devo, agora mais do que nunca, né? Há uma lista de profissionais aí assistindo, eu acho que mais do que nunca, não só para o COVID, para passar bem o inverno, para passar sobre quaisquer gripes e resfriados. A gente tem que dar assistência a esses nossos pacientes para que eles passem bem, né? Mas, antes da imunomodulação, reduzir o processo inflamatório, tá? A inflamação consome muito das minhas células. E aí que está o erro do profissional, que apenas pensa em trazer uma imunomodulação e não reduz o processo inflamatório, tá? Tô falando, tá, Samuel? Não, doutor, tá sendo maravilhoso. Como o senhor falou, nós temos inúmeros profissionais no Brasil todo, de várias áreas de saúde, isso cada um sua especialização, que estão nos ouvindo. Também nós temos empresários nos ouvindo, que são da rede de saúde, né? Então, esse fórum de discussão, esse fórum que o senhor está participando, é exatamente para isso. Então, assim, está sendo maravilhoso porque tu estás acrescentando alguns bloquinhos de Legos para que a gente possa continuar essa conversa. E esse ponto que o senhor falou aí, né, de que a célula, ou indivíduo inflamado, ou indivíduo com uma conduta pró-inflamatória, ele causa, então, um estresse celular, você usou o termo aí de fadiga, de estresse, cansaço, né, celular,
E isso é porque ele tem muitas vezes de batalhas, né, doutor? Isso, na verdade, assim, ó, a gente vai falar hoje, lógico, de pacientes oncológicos, né, que estão aí, às vezes, passando por químio, rádio, hormonioterapia, né? Mas a inflamação afeta qualquer organismo, né? Então, qualquer que seja a área que você, profissional, atue, né, num primeiro momento você deve diminuir essa inflamação desse paciente. Por quê? Porque essa inflamação faz com que ele tenha todos os outros mecanismos comprometidos, né? Ela é, sim, um estágio patológico que antecede uma doença. E se eu encurto isso, eu tenho mais sucesso. Se eu não encurto, eu não tenho sucesso. Porque eu tenho, de um lado, concorrendo comigo, tá? A patologia e do outro a inflamação ainda agravando. Então, assim, pensa num paciente oncológico que precisa estar imunologicamente blindado por uma quimioterapia. Se ele estiver com uma inflamação de base, ele não vai receber muito bem. Esse organismo não recebe muito bem a quimioterapia. Pelo contrário, Perfeito. afeta ainda mais, dá efeitos colaterais muito maiores nesse paciente. Então, todo e qualquer paciente, independente da área que vocês atuarem, primeiro, redução do processo inflamatório. E inflamação, muitas vezes eu tenho que dar aporte para esse meu organismo. Micronutrientes, macronutrientes, faz uma detoxicação, né? O fígado faz isso diariamente, mas por vezes, se o agente invasor, se o agente lesionador é tão intenso, eu preciso auxiliá-lo, né? Aí eu posso fazer uma detoxicação externa, tá? Eu posso aí ajudar com procedimentos e com processos, né, que ajudem a ele. Como eu falei do paciente oncológico é um paciente multidisciplinar. Então, nós sempre temos o acompanhamento dele com o nutricionista, sim, com o oncologista, com o farmacêutico clínico que acompanha ele, suas medicações, muitas vezes, né? Eu, biomédico acupunturista, trabalho com essa parte secundária dele, porque ele tem muita dor, ele tem muito processo inflamatório, ele sofre com náuseas, ele não dorme, né? Então, assim, há muito desse processo acompanhando. E as beta-glucanas, né, que a gente pode associar aí para as duas situações, tanto o processo anti-inflamatório, tá? Quanto para o processo imunoterapêutico, né? Porque eu vou fazer uma imunomodulação nele, com certeza, mas eu vou baixar primeiro o processo inflamatório dele. E isso é perfeito com as beta-glucanas, tá? Por isso que nós estamos falando aqui, o foco é sim oncologia, mas eu posso usar as beta-glucanas para todo e qualquer paciente com pequena, média ou grande processo inflamatório. E toda inflamação gera lá seus 5 sinais cardinais, né? Primeiro dele, dor. Então, o paciente que tem dor tem sim processo inflamatório, tá? Ruborização, aquela vermelhidão, conforme aconteceu, as células estão ali, tem vasodilatação. Pode ter edema local, né? O paciente está inchado, tá? Tem aí perda de função temporária. Esse paciente, naquele tecido, naquela localização, não está tendo uma boa função do seu tecido. Então, tudo que eu baixo do processo inflamatório para esse paciente, eu consigo ter qualquer outra resposta imunológica melhor. Então, sempre, sempre pensem no paciente de vocês inflamado. Ele está inflamado, tá? Dor, rubor, vermelhidão, edema e uma perda de função temporária daquele tecido, ele precisa do nosso ajuda, ele precisa do nosso auxílio, né? Aí entra, vamos dar um exemplo aqui, a gente está falando, né, da possibilidade das beta-glucanas, é excelente, tá? Por que é excelente? Porque ele trabalha na linha anti-inflamatória e já faz junto a linha imunológica, tá? Eu acho perfeito. A gente acompanha, Samuel, tá? Eu tenho esse acompanhamento, eu tenho essa prescrição, a gente é prescritor e acaba fazendo esse acompanhamento com pacientes, tanto oncológicos quanto pacientes de consultório, tá? E a gente percebe, há 2, 3 semanas após a aplicação já, do Biovit, no caso, a melhoria que eles têm, tá? Paciente que às vezes não foram para quimioterapia por algum processo, após a aplicação do Biovit, das beta-glucanas, aí eu faço dose de choque, lógico, né? Faz aí 2 tampinhas por dia, 10, 20, 10 a 15 ml por dose, tá? E o efeito é muito melhor, tá? A ação que a gente consegue de imunomodulação a cada 14 dias é perfeita, tá? Porque a gente vê junto com o clínico ou oncologista os exames laboratoriais. E isso mostra para esse paciente oncológico, tá? A resposta melhora significativa no quadro que ele tem. E o que baixa também? Não coloca só ele para dentro do processo de terapêutico, né? No caso da quimio ou da rádio. Coloca ele também com menos dor,
com menos edema, tá? Dá uma melhoria fisiológica geral no quadro dele, tá? Por isso que eu digo, pensar mais amplamente no paciente. Quanto mais você baixa essa inflamação desse paciente, melhor todo e qualquer ato terapêutico depois nele, tá? Então, essa primeira etapa, as beta-glucanas são perfeitas. Processo inflamatório. Sim. E tu falou com muita eloquência, muita propriedade, doutor, essa questão assim, do paciente sob quimioterapia, né? Eu falo isso nos workshops que eu dou também pelo Brasil afora, assim, o paciente oncológico é um paciente de perfil inflamatório. Qual é a ação farmacológica de um quimioterápico? Qual é a ação farmacológica de uma doxorubicina, de um docetaxel, de um paclitaxel? Ele causa morte celular por toxicidade, mas por estresse oxidativo. Isso é uma sinalização inflamatória, né? E aí, como muitas vezes o paciente oncológico, por exemplo, eles são chamados da dor neuropática, né? Não só, muitas vezes, advindo da oncogênese, né? do processo do expansão celular do tumor, do câncer, mas também pela atuação do quimioterápico de forma indiscriminada ao longo de todo o organismo do indivíduo. Então, o perfil bioquímico de um indivíduo sobre quimioterapia, que você falou muito bem, ele é um perfil inflamado, né? E assim, isso é muito interessante, você fala assim, porque, e aí, você está falando com muita propriedade, gostaria de só fazer uma inserção aqui, que é assim, a diferença entre ativação imunológica e modulação. Porque uma inflamação, ela não é atenuada com ativação do sistema imune, né? Então, assim, e aí faz muito bem, como o senhor falou, né, você usar um produto, né, que são aí 20 anos de pesquisas nossas aí, em que você pode, de forma elegante, fácil de ser administrado, paciente. Nós temos pacientes, por exemplo, de câncer de cabeça e pescoço, com dificuldades na deglutição, que tomam Biovit e com 2 vezes ao dia, né? Você tem uma alta biodisponibilidade, reduzir o processo inflamatório, reduz as dores neuropáticas, né? E, consequentemente, é um teu grande aliado no tratamento oncológico, né, doutor? Exato. Na verdade, esse perfil bioquímico da inflamação, a gente faz a leitura conforme a droga, né, que o oncologista sugere ali, lógico, mas que 100% deles vão fazer sim um processo inflamatório. Por quê? Porque eles querem fazer necrose, eles querem fazer morte celular, morte de uma célula que se proliferou de forma errada e não deveria estar lá. Perfeito. Então, precisamos de mais macrófagos, que são as primeiras linhas de defesa. E os bioglucans têm um ativador na parede celular que ativa mais esses macrófagos, que ativa essa primeira linha de defesa, tá? Para ajudar nesse processo. Por quê? Porque vem o efeito colateral aí desse paciente oncológico, que é extremamente desconfortável. Os pacientes que estão aqui, tem alguns pacientes aí assistindo a gente que sabem disso. Os primeiros dias, principalmente, né? Eles ficam totalmente fora de um padrão. Por quê? Porque é o efeito da droga agindo na célula e a minha célula, o meu organismo, tentando ir contra essa droga, né? E a gente não vence. E, aliás, esse sistema celular não vence, porque a químio é para ser mais forte, tá? Só que, às vezes, se esse paciente tiver aí com um perfil inflamatório muito alto, bioquimicamente muito alto, ele pode não ter o efeito desejado da quimioterapia, não dar o efeito positivo ou aumentar muito o efeito colateral, né? E aí entra, lógico, a gente para ajudar no processo que ele sofre depois, o pós-químio, pós-rádio, né? Então, eu bato muito nessa tecla. Quanto mais a gente limpar esse paciente, quanto mais a gente diminuir a inflamação do paciente oncológico, melhor será o resultado dele dentro desse processo quimioterapêutico, né? Lógico, a quimioterapia por si só afeta células malignas, maldosas, ruins, mas afeta células boas. E por vezes essas células boas são células do nosso sistema imune. São células que dariam uma imunidade acessória, mas fica aquém nesse processo. Por isso que a gente tem que imunomodular, fazer com que ele aumente esse processo, fazer com que ele tenha mais força para passar pela químio, para vencer mais essa etapa. E isso, muitas vezes, é períodos a cada 21, a cada uma vez por mês. Tem paciente que faz via oral semanalmente, diariamente, né?
Então, assim, essa linhagem celular que precisa ser blindada, protegida, tá? Tem que ser protegida antes com a inflamação e depois com a imunomodulação, tá? Lógico. Desculpa, te cortei? Não, fica à vontade, eu vou fazer uma pergunta, mas vai lá. Lógico, quando a gente fala as beta-glucanas, né, o Biovit, a gente associa a ele, porque a gente já fazia associações antes e via com que esse paciente não respondia imunologicamente muito bem. Então, as beta-glucanas vieram sim para associar esse processo de defesa, de passagem oncológica melhor no tratamento, tá? Então, a gente precisa, como eu falei, de outros microelementos, de outros macroelementos. A gente precisa de muito antioxidante para esse paciente, né? A gente precisa fazer com que ele fique literalmente blindado, né? Para que essa químio que ataque faça sim prejuízo nas células, né, malignas, maldosas, benignas, né? Mas que também não afete tanto essas células boas, que elas é que mantêm ele bem para as próximas etapas quimioterapêuticas. Perfeito. Doutor, minha pergunta para o senhor assim, na sua experiência com Biovit e Bioglucan, né? Então, assim, no ciclo quimioterápico, durante o tratamento, eu tenho o paciente do T0, que vai começar daqui a uma semana, né? Tem o paciente do T30 dias, né? T1 mês, T60 dias, T2 meses e assim por diante. Qual é a sua abordagem com o uso do Biovit e Bioglucan, um versus o outro? Versus assim, eu chegando na sua clínica, vou começar minha quimio daqui a uma semana, versus eu comecei a quimio já estou no terceiro ciclo. Como é que é a sua pegada, doutor, sua experiência em termos de dose de ataque, dose de manutenção? Como é que você tem feito isso, doutor? Isso. Na verdade, o que muda é justamente isso, tá, Samuel? Só muda a dose, tá? A gente continua mantendo ele. A gente usa ele para quem? Para aquele paciente que fechou o diagnóstico agora. Fechou o diagnóstico, a gente já começa a blindá-lo, tá? Com uma dose aí, preparando ele para os primeiros exames quimioterapêuticos. Ele vai fazer exames laboratoriais para ver se ele tem condição de fazer a quimioterapia. A gente já faz uso pelo menos de uma dose ao dia, tá? Paciente que entrou para quimioterapia, a gente já entra a dose de ataque 2 vezes ao dia, tá? Bioglucan 2 vezes ao dia, às vezes de 10 a 15 ml, ou seja, fazendo 20 ou até 30 ml ao dia. Por quê? Porque ele está com muito... O manejo celular dele está muito fraco, está muito pobre, né, de defesa. Então, a gente precisa, sim, blindá-lo, precisa aí de mais força, tá? E o paciente que está em manutenção, né, que está fazendo acompanhamento oncológico a cada 3, 6 meses, a gente faz uma dose de manutenção, tá? Principalmente pós-câncer, né? E principalmente no momento atual, período de inverno, outono e inverno, como período aí de vírus circulantes aí pelo mundo afora, né? E aí a gente volta a fazer, então, uma dose à noite para melhor biodisponibilidade aí de 10 a 15 ml, né? Por quê? Se ele tem chance de recidiva, se esse paciente que tem possibilidade, né, de ter um processo de recidiva, de inflamatório, alguma coisa, a gente capricha aí com uns 15 ml por dia, tá? Lógico, a gente não usa só das beta-glucanas, como eu te falei, né, Samuel? A gente faz um aí de substâncias para deixá-lo blindado, né? Desde o processo funcional, suplementação, né? Todos os tipos de acompanhamento, tá? Mas não muda, tá? O paciente que vai começar, o paciente que está em quimioterapia, o que passou de quimioterapia, usamos o Biovit. O que mudamos é a dose de ataque para eles, tá? Ótimo. Gente, eu estou conversando com o doutor Jefferson Malgarim. O doutor Jefferson Malgarim é professor universitário, biomédico de formação, especialista em medicina tradicional chinesa, acupuntura e biomedicina e atua na cidade de Jaraguá do Sul. É isso, doutor? Isso, Jaraguá do Sul, Santa e Bela Catarina. Maravilha. Excelente. Gente, estamos falando principalmente sobre quimioterapia. Teve um caso. Estamos falando principalmente do seu sistema imune. E eu estou tendo a honra, o privilégio de estar conversando com o Dr. Jefferson Malgarim. E se você perdeu o início, tem que voltar, vai ficar no meu IGTV e vai também estar no meu canal de YouTube, San Silva, a PHD.
Não se esqueça de se inscrever lá, clicar, tem um monte de entrevista, um monte de bate-papo, um monte de dica para você passar por essa quarentena e sair melhor do outro lado. Doutor, o senhor falou uma coisa muito interessante, o pós-químio. Né? Para mim, paciente, parente de um paciente, filho de um paciente, acompanhante de um paciente, muitas vezes, e deve ser, aqui na CEU a gente sempre fala isso, devemos celebrar sempre pequenas celebrações e grandes celebrações. Então, concluí o ciclo de quimioterapia, fiz o procedimento cirúrgico, né? E aí, clinicamente, eu sou dito que estou livre, né, do câncer. Né? E encerrei minhas quimioterapias. Mas, muitas vezes, doutor, uma coisa que a gente esquece é o efeito colateral da quimioterapia, que pode perdurar alguns desses até 2 anos. Né? Então, assim, qual seria a vantagem, então, de um indivíduo continuar fazendo uso do Biovit-Glucan num pós-químio, e qual é a sua abordagem, né, nessa pós-químio com o Biovit-Glucan e, lógico, com os outros nutrientes? Legal, olha só. Vou usar aqui, ó, a Andrea também, nutricionista, fez uma perguntinha, vou usar já para respondê-la também, tá, Samuel? Quando o paciente recebeu alta da quimioterapia, tá? Dá sim para manter a dose, André, de 2 vezes ao dia, não tem problema. Até porque quando a gente fala a palavra câncer, só a palavra é igual, todos eles são diferentes. Ainda que eles tenham o mesmo nome, o mesmo local, todos eles são diferentes. É você que vai fazer esse alinhamento da necessidade que ele tem, tá? Por quê? Porque às vezes essa droga perdurou facilmente por alguém por 2 anos, mas às vezes essa droga está todo dia ainda machucando essa pessoa. Então, ela precisa de uma dose ainda de manutenção maior. Então, eu manteria, como você fez, André, perfeitamente. Pode sim manter 2 vezes ao dia, tá? Que venha calhar justamente com o que o Samuel me perguntou, tá? Às vezes, esse paciente, no pós-químio, ele vai ter efeito prolongado. E um efeito que nele faz um desgaste. Está gerando aí um processo inflamatório, está comprometendo órgãos, né? Então, esse paciente quimioterapêutico, ele precisa de um acompanhamento muito amplo por nós por um longo tempo. A quimioterapia, como eu falei, vai fazer o foco do efeito lá nas células malignas, mas vai judiar desse paciente, tá? De um todo. Então, essa manutenção, sim, existe, é necessária sim, Samuel, precisa, tá? Por quê? Como eu falei, como ele baixa o processo inflamatório desses pacientes, é isso que a gente tem que manter. Porque a recidiva é muito ruim para os nossos pacientes. O paciente oncológico que retoma um processo, né? Primeiro que ele já vem abalado psicologicamente. É mais uma luta que ele tem que enfrentar. É mais uma dificuldade a qual ele vai... E aí isso já traz um pouquinho de força para essas células. Então, a gente tem que deixá-lo quanto mais sumir no pós, para evitar uma recidiva, melhor. E isso o Biovit vai conseguir fazer com 1 ou 2 vezes. Cada profissional vai fazer a avaliação do seu paciente. Em que estado que ele está, se você acompanha ele quinzenal ou mensalmente, né? Se ele está passando por uma outra comorbidade, por uma doença de base aí, ou se ele está no momento que agora está dando frio, né? Baixou, oscilou, imunologicamente ele caiu, sobe esse ataque, tá? Coloca junto outros armamentos a gente tem para suplementação que são ótimas, são ideais, né? E lógico, Samuel, estou falando aqui de paciente oncológico, lógico, mas essa é uma reação que pode acontecer para qualquer paciente. Qualquer paciente pode, em qualquer momento do seu estágio de vida, ter processo inflamatório e esse processo inflamatório debilitá-lo. Né? Então, por vezes, eu posso fazer manutenção de fazer uma dose de ataque apenas com uma tampinha, 15 ml à noite, como por vezes eu posso falar, opa, vai dobrar isso aí, porque tu teve uma piora do seu quadro. Né? A doença de base que tu está te deixando pior e o tratamento que eu quero te propor não está dando efeito. Tá? Exatamente, Andréa. Quanto mais comorbidade esse meu paciente tiver, porque ele é oncológico, mas tem diabetes, ele é oncológico, mas tem pressão alta, ele é oncológico, mas ele sofre de muito processo alérgico, né? Então, assim, somam-se ao processo oncológico comorbidades que vão baixar muito a imunidade desse paciente. E aí a gente tem que estar a todo momento acompanhando eles e a todo momento vendo essa necessidade da suplementação. O profissional prescritor vai... Mas aí eu sempre digo, não deixe de lado a beta-glucana. A beta-glucana faz um efeito
duplamente especial nesse caso, que é o anti-inflamatório e que é a ação de imodulação, né? De aumentar aí esse processo imune no caso deles, para deixá-lo sempre, a gente espera, né, e quer que isso aconteça através disso, sim, mas que não é o suficiente muitas vezes pelo caso que ele passa, tá? Sim, muitas vezes, como o senhor falou aí, a inflamação não é um privilégio do paciente. A inflamação muitas vezes, do nosso dia a dia. Então, assim, um biovírus do CAN, você tem essa versatilidade de dosar e titular a dose, né? Com um paciente, ou um atleta, no caso. O cara que faz esporte, ou está malhando regularmente, pode também, né, doutor, ser beneficiado, talvez desenvolver também um processo, não é isso, não? Exatamente. Tanto atletas, tá? Quanto pacientes que estão em outros tipos de tratamento, tá? Todos eles, que se em algum momento eles tiverem algum processo inflamatório, esse processo inflamatório vai dar essas características que incomodam, que é a dor. Tenho dor, tenho processo inflamatório. Aí eu posso ter essa dor temporária, quanto eu posso ter essa dor prolongada, né? Então, tudo que eu puder associar um anti-inflamatório natural, um anti-inflamatório aí por vias, né, alimentares, muitas vezes, com suplementação, melhor será todo e qualquer tratamento que eu posso dar a ele. Então, eu já reduzo o edema, que é característica secundária de uma inflamação. Eu já reduzo, né, a analgesia que eu falei, né? Eu reduzo, volta a funcionar melhor aquele órgão, aquela célula, tá? Todo esse processo. Então, pode ser um atleta, pode ser algum paciente que esteja em tratamento, né? Para melhoria aí de uma doença, de uma comorbidade, pode ser um tratamento estético, pode ser aí um tratamento que você quer fazer uma redução de peso, de medidas, enfim. Há uma grande área de atuação, porque todos eles têm como base o quê? Processo inflamatório, tá? Maravilhoso isso daí. Mostra aí para quem não conhece, mostra ele aí. Gente, tem sabor então, tranquilo. o que o senhor... Então, pessoal, só lembrando que o doutor Jefferson tem falado é o seguinte, ele falou que dose e ataque, ele tem feito a opção, o copinho dosador, ele é graduado, né? Ele vem aqui na tampinha, e aí o doutor Jefferson tem feito uso da seguinte forma, para cada paciente ele tem uma dose de ataque distinta, mas geralmente, pelo que eu entendi, doutor, o senhor sempre começa com uma dose de ataque. E a dose de ataque dele varia entre 2 de 10 ml, ou 2 de 15 ml aqui, é isso? E o senhor falou também, doutor, a sua dose única, o senhor está recomendando à noite, antes de dormir, é isso? Exato. Pela melhor absorção dela, tá? A absorção noturna é mais longe aí da concorrência com outros alimentos, a gente tem visto uma melhoria na absorção, tá? Alguns pacientes relatam uma melhor acomodação gastrointestinal pela manhã, tá? Mas a gente indica noturno. Se o paciente toma de manhã e isso é tranquilo, tá tudo certo também, tá? Por quê? Porque a resposta vem na dosagem, tá? Dos leucócitos, das células aí de defesa, tá? Lá no exame laboratorial. Então, se ele tomou à noite e deu resposta, se ele tomou de manhã e deu resposta, vamos dar conforto a ele, tá? E se eu tenho prova de que isso está acontecendo, está tudo certo. Está tudo certo, ok? O que eu preciso, porque ele já tem aí, né? Já tem um processo inflamatório, já tem seu desgaste, já tem aí todas as avarias da oncologia. Então, vamos dar uma melhoria de conforto. Se for de manhã, se for à tarde, se for à noite, tudo certo. Só que eu tenho que ver se há compatibilidade do horário que eu dei com a produção de células que eu preciso. E se isso está funcionando, tá? Temos aí uma pergunta aí, doutor. Manda. Uma observação do nutricionista aí. Doutora Ana Lobo. Noturno, acho ótimo fazendo mais regeneração nos tecidos. Isso é sempre interessante porque nós treinamos a nossa força de venda, os nossos vendedores para abordar os senhores prescritores, que são autoridade de bordo no assunto, como a sugestão de primeira dose de jejum, né? E a última dose antes de dormir. Mas aí tem sido acho que tu já és o meu 5º prescritor. Na prática clínica, tem a questão da melhor adesão,
noturna, ou seja, o meu dia já começa a 1000, não consigo lembrar muitas vezes. O grande questionamento da terapêutica é a adesão do teu paciente, ponto. Isso. O cara vai aderir, cara, tá seguindo, então você tem conseguindo uma boa aderência. Você traz o quinto nessas lives que tenho feito, que tem feito opção de dose, quando é dose única, fazer a dose única noturno, porque, e outra coisa, ele diz assim, como o corpo é o racional do outro, né, das outras pessoas decidem, o corpo está sob repouso, eu reduzo a tendência, meu nível de estresse oxidativo, ou mesmo meu nível esqueci agora, do hormônio do estresse. Sim, cortisol. Cortisol, baixo nível de cortisol, então eu tenho uma menor competição e eu modulo ele durante o sono, então eu tenho tido bons resultados, o que tem sido muito interessante esse racional. Mas, Samuel, lógico que esse paciente, quando ele está com dose única noturna, ele também já fez a de manhã em jejum. Então, o organismo já teve essa adaptação, já reconhece as beta-glucanas, né? Isso. Então, na verdade, o noturno não é algo estranho ao corpo. Pelo contrário, leva tudo isso em consideração que você falou, tá? Que aí o organismo vai estar mais apto, vai estar mais preparado para absorver e trabalhar e gerar, né, o efeito terapêutico dela, tá? Mas ele já passou pelas primeiras doses de manhã ali em jejum, entendeu? Até porque o jejum também é algo relativo. Tem paciente que não consegue nada no jejum. Não é que ele esquece, ele está indisposto. E ainda que seja um copinho de 10 ml com sabor gostoso que tenha Biovit, para ele não é. Para ele não é. Verdade. Então essa leitura é peculiar, ela é única, tá? Então, como eu falei, dando certo, eu tenho isso no exame laboratorial, a hora que ele toma não tem problema. Não tem problema. Entendeu? O que importa é que eu alcance o objetivo destinado a ele, tá? E aí, gente, quem tá aqui que ainda não conhece, né, que tá assistindo essa live porque me segue pela primeira vez, o Biovit, as beta-glucanas são excelentes para aumento de imunidade, tá? Não só para aumento de imunidade, quanto para o processo de baixa do processo inflamatório. Aí eu falo pela acupuntura, paciente com artrite, pacientes com dores, paciente atleta que tem muita dor, entendeu? Tá? Paciente aí que está vindo no inverno agora, que sofre um pouquinho mais com o processo de fibromialgia, né? Pós-cirúrgico, que começa a lembrar agora com dores. Tudo isso, ela ajuda a baixar, as beta-glucanas ajudam a baixar o processo de inflamação. Então, ela é ampla a sua aplicabilidade e a sua prescrição, tá? Então, vale a pena, leiam sobre, pesquisem, tá? É um produto muito bom, que chegou aí ao mercado depois de muitos anos de pesquisa, como o Samuel falou, tá? E a gente usa muito, como eu estava reforçando aqui para vocês, em pacientes oncológicos. Então, vejam, é um paciente extremamente debilitado, é um paciente que sofre uma carga medicamentosa muito forte. E ele ajuda. Então, imagina no teu organismo, que já tem um pouquinho não, que tem melhores condições, o quanto isso vai responder positivamente. E responde, tá? Isso que é o legal. E o que eu faço também? Sempre essa prescrição, Samuel, é conjunto sim com a Nutri, é conjunto sim com o oncologista, tá? De uma certa forma, como eu falei, são sim multidisciplinar o tratamento, multidisciplinar. Todos os meus pacientes que eu atendo no consultório, sejam eles oncológicos ou não, eu tenho essa visão. É além do holístico. Eu não posso entregar nada fragmentado para o meu paciente, tá? Então, ela entrou com anti-inflamatório, já entrou com alguma coisa, a gente vai pontuando e vai somando. O produto final, quem tem que ganhar é um só, que se chama paciente. Mas quem está nos bastidores, todos são com igual importância, tá? Eu sempre digo, não existe santo milagroso nenhum. Existe uma equipe por trás que deu conta, que deu certo. Uau! Tá? É isso Uau! aí. Uau! O paciente que tem que ganhar ponto final, né? Uau! Manter o foco no paciente. Dr. Jefferson Malgarim tem falado da multidisciplinaridade na abordagem da oncologia. Falou também dos beta-glucanos, do Biovit bioglucano, uso nas inflamações, em doenças autoimunes. Doutor, tem tido resultado muito interessante, fibromialgia, teoria de Hashimoto. Tem sido interessantíssimo. Temos tido resultados com doenças inflamatórias intestinais, assim. E aí tem uma pergunta aqui, doutor. E nas inflamações causadas pelo Covid, qual seria a sua experiência ou a sua teoria, né, farmacológica? Aproveitando desde já agradecendo a sua participação.
Nós temos aí 3 minutos para encerrar essa live. Eu gostaria, doutor, que o senhor fizesse as suas considerações. E a pergunta é, e no Covid, durante esse período, o Biovit pode ser usado com algum racional? Tá. Perfeito, Ricardo, a pergunta, tá? Valeu, Samuel, por lembrar. O Covid é tudo muito recente, né, gente? Ainda que já tenha acontecido antes lá, nos outros países, é tudo muito recente as pesquisas. Mas então eu gosto sempre de trabalhar com raciocínio clínico. Vamos fazer uma teoria, vamos apostar em cima disso, ok? Então, o que eu vejo? Todas essas respostas, ainda que inflamatórias, envolvidas com a Covid, né, estão sobre um vírus que a gente não tem pleno conhecimento sobre ele, tá? Tá o mundo inteiro trabalhando para isso. E a gente tem conseguido células dessa fisiologia desse vírus, ok? Mas penso que, se a gente já tem respostas positivas com pacientes oncológicos, não oncológicos, com inflamações grandes, as inflamações feitas sim pelos Covid, eu acompanhei 2 casos, posso falar daqui, tá, Samuel? Tá? Tenho falado da minha parte clínica, que a gente não pode afirmar que o Covid deu um respaldo maior, mas a gente percebeu que a partir do momento que ele entrou com o Biovit, com as beta-glucanas, ele começou a ter respostas melhores, tá? Ele era, sim, paciente positivo, internado, ok? E fizemos, então, suplementação, e depois que ele começou a suplementar, 10 dias depois, ele teve um upgrade muito rápido nas suas respostas nas suas respostas imunológicas. Porque eu sempre falo, Samuel, a gente vê pelo exame, não é uma sensação, tá? A gente tem parâmetros para medir o antes e o depois, ok? Então, eu sugiro sim, Ricardo, sugiro sim, Samuel, tá? Só que as pessoas entendam que as beta-glucanas não são as responsáveis para dar conta do Covid. Estão aí, sim, né, para a gente associar no processo viral causado pelas inflamações do Covid e outras mais, pessoal, tá? Eu faço a minha mamadeira uma vez ao dia à noite antes de dormir, tá bom? Por quê? Porque a gente está em contato, porque a gente está passado aí com pacientes que podem depois desenvolver sintomatologia, né? Então, vamos trabalhando e vamos blindando nossas células, sim. Ok? Doutor, qual foi a dose que o senhor usou? E o senhor pode também já... eu quero já mais uma vez agradecer a sua participação, sua generosidade com o seu tempo e compartilhar conosco. Os números de prescritores estão em todo o Brasil, nos ouvindo, lhe ouvindo. Foi tremendo. Vai ficar devendo a próxima. Tem gostinho de quero mais. Tem muita gente pedindo aqui pelo WhatsApp voltar, tem que voltar. E muito obrigado, doutor, pela sua generosidade. E só para o senhor concluir, qual foi a dose que o senhor usou com esses 2 pacientes? Então, esses 2 pacientes a gente fez dose de ataque, tá? A gente fez como se fosse paciente oncológico de quimioterapia. 2 vezes ao dia de 15 ml, tá? Para os 2 pacientes foram assim. Gente, um prazer imenso. Obrigado, Samuel. Obrigado, Gotari, né, que fez o convite aí para eu estar aqui hoje, tá? Fico à disposição, sim, por mais uma parte aí. Eu acho que eu trabalho com uma outra linha também, que é a biomedicina estética, e a gente lida muito com paciente inflamado. Se a gente quiser, a gente pode, num outro momento aí, Samuel, tá? Fazer uma abordagem aí das beta-glucanas em outras áreas também, por favor, tá bom? Um grande abraço. Ótimo. Muito obrigado, sucesso a vocês, tá? Sucesso a todos os outros prescritores aqui presentes e pacientes aí que estão assistindo também. Eles oravam depois que eu não consegui dar oi para todo mundo, para todos, tá? Mas, enfim, desejo aí sucesso e que a gente consiga proliferar cada vez mais conhecimento sobre um material tão importante quanto as betas-glucanas. Excelente, doutor. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado você que está pelo Brasil afora. Não esqueça de acompanhar tanto o doutor Jefferson Malagrin e a mim. E não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, que está essa live, outras lives. Vou voltar com o doutor Jefferson Malagrin, agora usando o Zoom, para a gente ter mais recursos, talvez compartilhar tela e, quem sabe, você ser, com certeza, mais acrescentado do que agora. Muito obrigado, doutor. Perfeito. Obrigado também, Gotari. Um abraço. Obrigado, um abraço.